Antes de começar a live, eu estava lá, cheguei um pouco tarde em casa, mas estava lá lendo a palavra e o Senhor falou comigo. E eu quero passar um pouco daquilo que Deus falou ao meu coração. Antes de começar e lermos aqui um texto, gostaria de fazer uma oração. Se você puder, feche os seus olhos. Pai querido, Deus eterno, em nome de Jesus, quero te louvar, te adorar, te agradecer por esse dia, pelo teu sustento, pela tua graça, por estarmos reunidos, sim, Senhor, não para falarmos de coisas dos homens, mas para falarmos do Senhor, que é Deus, que é soberano, que é Criador. Então eu gostaria de pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo conduza essa mensagem para cada coração. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero ler com os irmãos aqui o Evangelho de Marcos, no capítulo 2. É um texto bastante conhecido, que diz assim: E, alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Texto bem conhecido, eu gosto muito de ministrar este texto, mas hoje o Senhor falou diferente comigo quando eu lia. É bem fácil de entender o texto. O Senhor se aconchega em um lar em Cafarnaum, e aonde Jesus estava, normalmente multidões se aproximavam, muitas pessoas. E nesse lugar não foi diferente. Uma multidão veio para ser curada, para ser liberta e para ouvir a palavra. Alguns queriam ouvir a palavra, eu acredito nisso também. E encheram a casa. Se fosse hoje seria difícil, né? Porque não pode aglomerar pessoas, né? Mas encheram a casa onde o Senhor estava. E quando 4 amigos chegaram naquela casa com um homem paralítico, estava tão cheia a casa que eles pensaram: olha, pela porta nós não podemos entrar, pela janela também não dá. O texto disse, a casa estava muito cheia. Então vamos subir e pelo telhado nós fazemos ali, tiramos algumas telhas e aí nós vamos conseguir descer o paralítico. Vamos introduzir exatamente aonde está Jesus. E o Senhor terá compaixão desse nosso amigo e vai curá-lo. Foi isso que fizeram. Abriram lá uma telha, desceram o paralítico
E o texto no capítulo 2, verso 5 diz: Jesus viu a fé deles. E porque Jesus viu a fé daqueles homens, ele disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. E juntamente com Jesus estavam ali os escribas, né? Os escritores. E eles começaram a indagar: mas quem é este para perdoar pecados? E porque Jesus, na sua onisciência, como Deus, vendo essa murmuração, ele disse: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem pode perdoar pecados, eu vou curar ele. Aí vocês vão entender quem eu sou. E aí disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aí o paralítico, já curado, levantou, pegou o seu leito e foi embora. Quando eu estava lendo esse texto, que já li várias vezes, e você também já deve ter lido, veio uma pergunta ao meu coração. Qual é o problema? Qual era o problema que este homem tinha? Aí alguém pode até dizer: ah, pastor, é fácil de identificar o problema deste homem. O problema dele é a paralisia. Simples. O texto está dizendo, ele era um paralítico. O problema dele era esse. Talvez alguém possa dizer, depois de analisar o texto: ah, pastor, o problema dele é que ele não tinha se aproximado de Jesus ainda. Porque a partir do momento que ele se aproximou de Jesus, ele teve a sua situação resolvida, não é mesmo? Ele era paralítico, mas não tinha se aproximado de Jesus. Ou seja, o problema dele é que ele estava distante de Jesus. Um pode dizer uma coisa, outro pode dizer a outra coisa. O A poderia ser a paralisia, o B, o distanciamento dele de Jesus. Talvez um terceiro possa dizer: ah, pastor, o problema daquele homem era a paralisia, era a distância. Porém, o maior problema é que a casa estava muito cheia. Ele tinha alguém que levasse ele, mas a casa estava cheia e os amigos não puderam levá-lo. Aí foi resolvido de que forma? Ele subindo ao telhado, abrindo o telhado e descendo aquele homem aonde Jesus estava. Talvez alguém diga: pastor, o problema daquele homem eram os pecados. Porque os judeus, eles acreditavam que o pecado trazia uma enfermidade. A consequência do pecado era uma enfermidade. Então, se ele era paralítico, o problema que trouxe a paralisia a ele foi o pecado. Então, talvez alguém diga: olha, o problema dele é o pecado. Agora eu quero dar um tempinho na história deste homem e trazer para os nossos dias aquilo que nós estamos vivendo. Qual é o teu problema hoje? Qual é a tua dificuldade hoje? Talvez você diga: pastor, eu tenho certeza qual é a minha dificuldade, qual é o meu problema. O meu problema é a pandemia. A pandemia fechou o meu comércio, a pandemia me colocou em casa, eu não posso trabalhar, eu sou um assalariado, eu sou um empresário. Talvez você responda isso hoje: olha, eu sei exatamente qual é o meu problema. O meu problema é essa pandemia que paralisou tudo, que fechou todas as portas, eu não consigo trabalhar, eu tenho medo de pegar a doença e morrer. Eu tenho medo porque o meu pai, minha mãe, alguém pode ficar enfermo. E por causa dessa pandemia, eu estou sem dinheiro. Enfim, talvez o problema que você responda para mim seja esse. O meu problema hoje é a pandemia. É a quarentena que não deixa eu trabalhar, que não deixa eu
produzir, que não deixa eu conquistar. Talvez você diga isso para mim. Mas eu gostaria que você fizesse uma reflexão a respeito disso. Porque muitas vezes nós temos a nossa visão limitada. O nosso Deus, a Bíblia nos mostra que o nosso Deus, ele não é limitado. O nosso Deus, ele não se abala. O nosso Deus, ele não tem o braço curto, ele, pelo contrário, ele está com as mãos estendidas sobre a nossa vida. Você consegue entender qual é a mensagem que o Senhor quer passar para você essa noite? Talvez o teu problema, talvez o problema maior que você esteja enfrentando hoje é o medo que o noticiário, é o medo que as informações que você busca a respeito da doença. Talvez o teu problema hoje seja esse. O medo está te limitando. O medo está te colocando para baixo. Você imagina o nosso Deus, que a Bíblia diz, que Ele cuida dos passarinhos. O lírio dos campos, eles são cuidados por Deus. Imagina se Deus não cuida de você. Eu estava conversando essa semana com a minha esposa, com a minha família, que quando começou, lá no dia 20 de março, eu fiquei com muito medo. O que iria acontecer comigo, com a minha empresa, com os meus negócios? E depois de 2 meses, sabe qual é a conclusão que eu chego nesse dia? É que mais uma vez o Senhor cuidou de mim. Já faz 2 meses que nós estamos com as portas fechadas, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui não tem faltado pão na minha casa. Eu fiquei enfermo, mas estou curado. Já estou saindo para trabalhar, já estou testemunhando de tudo que Deus já fez na minha vida. Mas no primeiro momento o medo me paralisou. Eu não sabia o que ia acontecer. E quando eu fiquei doente, eu fiquei pensando como será que vai acontecer se eu vier a morrer, meus filhos, minha esposa, como eles ficarão? Mas chegou um momento, dentro do hospital, veja como Deus faz. Dentro do hospital, Deus preparou uma enfermeira que era diaconisa, o nome dela é Maria. E ela falou assim para mim: olha, eu estou vendo que você está bastante abatido, você não consegue se alimentar. Eu falei: ora por mim. Eu não sabia nem que ela era crente, mas eu falei: ora por mim. Puxando o assunto que eu gosto de conversar, ela falou: vou orar sim, vou colocar o teu nome no grupo de oração da minha igreja. Eu falei para ela: olha, eu também, lá na minha igreja nós temos um grupo que tem orado por muitas pessoas, estão orando por mim. Me identifiquei como pastor. Ela falou que era diaconisa, mandou um áudio na minha frente para o pastor dela, para o grupo da igreja, e ele mandou um áudio de volta dizendo que ia orar. Sabe o que eu percebi naquele momento ali? Que eu podia descansar, que tinha um Deus que cuidava de mim, eu não estava sozinho no hospital. A mulher da minha vida, minha esposa, não podia estar comigo. Se pudesse, estaria. Minha irmã, minha mãe, meus filhos, se pudessem, eles estariam comigo, mas chega um momento que eu não posso mais contar com a minha esposa, com os meus familiares, mas sempre nós poderemos contar com a ajuda de Deus, com o cuidado de Deus. Deus nunca te deixará sozinho. Deus nunca te abandonará. Então, neste momento aqui, para a ministração de hoje, sabe qual que era o grande problema daquele homem?
E sabe qual pode ser o teu grande problema? Talvez você está ouvindo a live, talvez você vai à igreja, você conhece a palavra, mas existe um momento da nossa vida que nós precisamos de nos aproximar do nosso Deus. Tem muitos filhos de pastores que contam o seu testemunho e dizem que no início da sua conversão, quando começaram a ir à igreja, eles conheciam o Deus dos pais dele. Quando eu tenho um problema, eu falo com meu pai é pastor, meu pai ora e Deus resolve. Mas quando tem um grande conflito em sua vida, esse é um testemunho de filhos de pastores. Quando tem um grande problema ou um momento de decisão, eles dizem, olha, eu conheci naquele momento, agora não mais o Deus do meu pai, o Deus do pastor, mas o meu Deus. O Deus que me socorre, o Deus que me atende, o Deus que tem um encontro marcado comigo. Talvez o que você está precisando neste momento é ter este encontro com o teu Deus. O Deus que pode resolver tudo na tua vida. E sabe como Deus resolveu o problema na vida deste homem? Vendo a fé dele, Deus disse, Jesus disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Quando nós temos nossos pecados perdoados, nós temos direito de viver tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Jesus conquistou para mim na cruz paz. Jesus conquistou para mim na cruz portas abertas, sim. Mas isso aqui não é o evangelho da prosperidade, irmão. Quero que você entenda. Conquistou paz, portas abertas, conquistou a empresa que você tem, a empresa que eu tenho. Não foi porque eu sou inteligente, não foi porque eu nasci, eu recebi de herança, não. Jesus conquistou para mim, porque sozinho eu não poderia, eu não conseguiria. Jesus conquistou para mim uma família, porque sozinho, aonde eu estava antes de Jesus, eu não teria uma família. Você teria? Você pode fazer uma reflexão sobre a tua vida? Você teria alguma chance de ser o que você é hoje, se não fosse Jesus na tua vida? Eu jamais seria o pouco que eu sou, jamais seria se não fosse Jesus na minha vida. Então Jesus conquistou paz, Jesus conquistou um trabalho para mim, Jesus conquistou prosperidade, Jesus conquistou alegria em meio às guerras, em meio às lutas, Jesus conquistou a cura para mim, Jesus perdoou os meus pecados e Jesus principalmente conquistou o céu, que para nós, a Bíblia diz que nós devemos tomar a força. E qual força que nós devemos ter? Renunciar o mundo, o pecado, renunciar tudo. Quando nós renunciamos, nós vivemos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então quando aquele homem se aproximou de Jesus e Jesus viu a fé dele, olha a palavra que Jesus liberou para ele: perdoados estão os teus pecados. Aí ninguém entendeu nada. Mas esse homem não quer o perdão do pecado, ele é um paralítico, já corria a informação de que Jesus havia curado muitos, e então todo mundo já adivinhou o que ele queria, e principalmente eles se indagaram, porque havia muitos judeus ali que acreditavam, como eu disse no início, o pecado trazia uma doença, e para ser curado dessa doença, precisava ter o perdão do pecado. Aí eles olham para Jesus e dizem: quem é esse que pode perdoar pecados? Quem é esse? Ele está blasfemando. E Jesus, entendendo isso, Jesus olha para eles e diz: vocês acham que é mais fácil perdoar pecado ou dizer a esse paralítico: levanta e anda? E lógico que a resposta de todos ali seria qual? Quero ver esse paralítico sair daqui andando. Quero ver esse paralítico sair daqui curado. Aí nós acreditamos que ele pode perdoar pecado. E Jesus, entendendo que seria essa a resposta, disse para o paralítico: ei homem, levanta, pega a tua cama, essa cama que te trouxeram aqui,
coloca ela nas costas, aí toma o teu leito aí e vai para a tua casa agora curado, restaurado, sem problema nenhum. A Bíblia diz que ele levantou, pegou a cama dele, levantou, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Ou seja, irmão, identifica qual é o teu problema, apresenta ele a Jesus, se entrega para ele com fé. Uma fé que faz você, quando terminar essa live aqui, olhar para as pessoas que estão dentro da tua casa e dizer para eles: ei, não se preocupa, Deus está cuidando de tudo. Jesus não queria curar aquele homem e mandar ele embora para casa carregando o leito? É lógico que queria. É lógico que Jesus queria, mas Jesus queria também impactar não só a vida desse paralítico, mas de todos ali, que todos pudessem perceber que ele era o Filho do Homem. Sabe o que quer dizer isso? O Filho do Homem era o Messias, era o Deus vivo entre eles ali. Amém. Ele poderia dizer aqui: ora, para que saibais que o filho de Davi, que também iria identificá-lo como Jesus, o Messias, Jesus poderia dizer isso, mas isso poderia causar um problema ali político com os judeus, com os escribas. Mas aí ele é cirúrgico. Ele fala o Filho do Homem, que quer dizer a mesma coisa, mas que não traria nenhum conflito, nenhuma confusão. Sabe por que eu quero enfatizar isso? O nosso Deus não é um Deus de confusão. Eu fico confuso com a situação, você fica confuso com essa situação, mas Deus não. Deus não está com medo da pandemia, Deus não está com medo da confusão, não. Deus está tranquilo, olhando para nós, esperando atitudes nossas de fé para mudar a história, para mudar as circunstâncias. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, chefe de família, acalma o teu coração, Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de tudo, acalma o teu coração. Ei, mulher, descansa no Senhor, se acalma. Deus tem planos e projetos maravilhosos para a tua vida. E daqui a pouco você também verá a glória de Deus na tua casa. Esse homem aqui, como eu disse, ele pegou o leito dele e foi embora para casa. Você imagina o papo no meio do caminho? Todo mundo que conhecia ele. Oh, mas peraí, esse daí não é o paralítico? Que coisa estranha, antes ele passava aqui em cima do leito, agora o leito está sendo carregado por ele, agora ele está carregando a cama. Que coisa estranha, o que aconteceu? Glória a Deus. Será que perguntaram isso para ele? Você pode imaginar? Ei, paralítico, o que aconteceu? Aí ele disse: eu encontrei com Jesus Cristo de Nazaré e ele mudou a minha vida por completo. Sabe o que vai acontecer com você, irmão? Sabe o que vai acontecer com você, irmã? Vão questionar o que aconteceu com você no meio dessa pandemia. Parece que as coisas estão melhores. Parece que não te afetou em nada. Parece que você passou incólume aí por essa pandemia. Sabe o que você vai dizer? É que o Filho do Homem, é que Jesus Cristo perdoou os meus pecados, me amou primeiro. Ele tem cuidado de mim. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Sabe qual é o grande problema que nós temos? Nós confiamos nas pessoas, nós confiamos na nossa inteligência, nós confiamos na nossa sabedoria. Mas nós devemos confiar em Deus, o Deus que cuida de todas as áreas da nossa vida, cuida de todas as coisas. Enquanto eu estava lá internado, tinha uma multidão de pessoas orando por mim
no Ministério A Bênção. Tinha uma multidão de pessoas orando por mim, da minha família. Tinha uma multidão de pessoas orando por mim, de outras igrejas, com vídeos que foram compartilhados, informações que foram compartilhadas. E sabe o que Deus estava fazendo? Pegando toda essa fé, desse montão de gente que estava orando, Deus estava pegando, recolhendo toda essa fé, toda a oração, todo o louvor. Sabe o que Ele estava fazendo? Projetando uma cura, projetando uma alta hospitalar e projetando aí 2 meses com a loja fechada, o meu trabalho fechado, mas o Senhor não deixando faltar nada para minha casa. Sabe o que eu entendo isso, irmão? Quando o homem está desesperado, quando o homem não vê saída, Deus, Ele já está abrindo um caminho. A Daça conversava comigo hoje e ela falava que enquanto eu estava ainda em casa, passando mal, a minha esposa estava orando e ligava para a mãe e para o pai dela, chorando. Ai, meu marido está doente, está passando mal, o que eu faço? E ela não me falava nada, ela entrava no quarto, eu estava sozinho no quarto, ela nem demonstrava que estava chorando. E eu tentava ser forte do outro lado, ela falava, como você está? Não, eu estou bem. E eu achando que ela estava bem, mas ela estava me enganando. E eu estava mal e tentando enganá-la, para que ela não ficasse para baixo. Mas ela saía do quarto e chorava. E eu, dentro do quarto, quando estava sozinho, mal. Só quem via, sabe quem era? Meu estado. E o estado dela, só quem era? Sabe quem? Jesus. Deus. E cuidando de mim e dela. É isso que eu quero passar para você nessa noite. Quando ninguém nos vê, quando nós achamos que estamos sozinhos, tem um Deus maravilhoso do nosso lado, enxugando as lágrimas, nos pegando no colo e nos levando adiante, em lugares que ninguém poderia nos levar. É isso que Deus faz conosco. Então, acalma o teu coração aí, irmão. Acalma o teu coração aí, irmã. O teu Deus que pode todas as coisas, Ele está cuidando de tudo. Tem um hino que diz exatamente isso. Deus está cuidando de nos detalhes, cuida de mim. Seu amor é sobrenatural. Faz com que eu me sinta. Faz com que eu me sinta especial. É isso que Deus é. O pastor Najib mandou aqui um verso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Eu estou vendo Deus socorrer pessoas aí. Quem será que é? Você? Se for você, você diga aí na sua casa, sou eu. O socorro de Deus está chegando aqui na minha casa. O socorro de Deus está chegando na minha empresa. O socorro de Deus está chegando na minha saúde. O socorro de Deus está chegando na minha vida. O socorro de Deus está chegando em todas as áreas do Ministério A Bênção. Domingo agora é mais um culto. E domingo é culto, seria o culto de missões. Culto de missões. E o socorro de Deus chegará também na vida dos missionários que estão espalhados por muitos lugares aí do mundo, num momento mais difícil do que nós. É muito difícil passar pela pandemia dentro da minha casa, com a minha família, mas você imagina passar por uma pandemia como essa, no campo missionário, distante dos seus pais, distante dos filhos, distante da esposa às vezes. Mas essas pessoas estão pagando um preço para que o Evangelho seja anunciado. Boas novas de salvação. Esse vídeo do Instagram pausou, mas voltou. Então, a hora que você for dormir essa noite,
Você que tem fé, ore por um missionário. Ore por um missionário que está no campo de batalha. Se você não sabe o nome ou não lembrar o nome de alguém, diga: Senhor, eu oro por um missionário que está lá na China, que está na Coreia do Norte ou do Sul. Eu oro por um missionário que está no Nordeste do Brasil, ou trabalhando agora na Cracolândia, ou em alguma favela, alguma comunidade do meu país. Eu oro, Senhor, visita, da força, da graça. Jesus, segura na mão dos teus filhos e dá força para eles. Igreja, vamos despertar. Que a fé nessa noite seja aumentada no teu coração para você viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Paz, justiça, alegria no Espírito e principalmente o céu. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja e nós somos a igreja do Senhor. Eu quero fazer uma oração com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, por cada vida, Senhor, que ouviu, que foi tocada essa noite, que foi animada a ter mais fé, a acreditar, Senhor, que o que nós precisamos, na verdade, não é de uma cura, não é de um dinheiro, não é de portas abertas, não, nós precisamos estar próximos de Ti, nós precisamos ter os nossos pecados perdoados, nós precisamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, que muitas vezes é diferente daquilo que eu quero, aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor tem para mim é o melhor. Que nós, Senhor, tenhamos a solução dessa crise que o meu irmão está enfrentando. Que na próxima live ou no grupo do Ministério A Bênção, nós possamos receber informações de pessoas que receberam um milagre financeiro, um milagre da cura, um milagre da cura nas emoções, um milagre, Senhor, da libertação de traumas, um milagre, Senhor, que é o medo indo embora deste lar, dessa casa, a dúvida, que nós possamos receber a cura, Senhor, da união familiar, que nós possamos receber a cura, Senhor, seja qual for a dificuldade, o problema que o meu irmão está enfrentando, que nós possamos receber a cura da salvação, a salvação, que é o maior milagre que o homem e a mulher pode viver. Eu abençoo os teus servos, Jesus, que pararam tudo nessa noite, e não foi à toa, pararam tudo para ouvir a tua palavra. Fica conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Você foi abençoado, manda um amém aí. Amém. Olha quanta gente chegou aí, ó. A Cida, Elzinha. Olha quanta gente aí abençoada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor cuide de vocês com o seu amor sobrenatural. Que você se sinta especial. Que você se sinta aquilo que você realmente é. Alguém que Deus ama. Gabi, paz do Senhor. Pastor Najib, ó. Um beijo pro Senhor. Descansa no Senhor. Aleluia, Lucas, Deus te abençoe. Vai dar tudo certo, irmão, irmã. Vai dar tudo certo. Descansa no Senhor. Ele te amou a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é sobrenatural. Ele revela que eu e você, nós somos especiais. Tá bom? Descansa no Senhor. Todos que estão acompanhando, a próxima live de culto é na quinta-feira, oração e estudo da palavra. Não perca, às 20h30, tá bom? Esteja aí ligado na palavra. E domingo, um grande culto, o nosso culto de missões.
E aí, ó, a Gabi mandou: já já estaremos juntos celebrando a Deus, adorando ao Senhor. Creio que É sim. isso aí, logo, logo, em nome de Jesus. Vai passar, irmão, irmã, vai passar, tá bom? Toda a glória, toda a honra ao nome do Senhor. Eu vou ministrar a bênção apostólica. Oraremos pela irmã Maria do Carmo, Maria Carmo. Vou ministrar a bênção apostólica, mas eu quero fazer uma pergunta. Será que tem alguém que está aí ouvindo, estava afastado dos caminhos do Senhor, está afastado, nunca foi crente, mas ouviu a palavra, entendeu como Deus cuida de nós e hoje gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Você quer se reconciliar com o Senhor Jesus? Se tiver alguém, diga assim, ó, eu, Fernando, quero voltar para Jesus, quero aceitar Jesus. Tem alguém? Se tiver, diga aí. Não perca tempo. Se você confessar o Senhor aqui na terra, Ele confessará você diante de Deus, do Pai. Então não perca tempo, não endureça o coração, é tempo de voltar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Se tiver, dê o seu nome aí, que eu estarei orando por você, tá bom? Sempre que nós lembrarmos, nós devemos fazer o apelo, é conhecido como um apelo. É a pergunta se tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus. A Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se rende, se converte. Então, se tiver alguém, dá um nome aí, que nós estaremos orando por você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós estamos aqui ministrando a palavra, nós estamos ministrando como se estivéssemos lá na igreja. Como se nós estivéssemos lá no culto, lá na sede do ministério. Nós nos preparamos, oramos, buscamos de Deus uma direção. Então essa palavra que foi pregada é para você, é para tua família, tá bom? Toma posse aí disso tudo. Toma posse de tudo que Deus tem para você, ok? A paz do Senhor a todos, um beijo, receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com a tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Os abençoados digam: Amém. Maranata. ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite, uma ótima semana. Que seja a semana melhor da tua vida, melhor para os teus negócios, tá bom? Acredita, o melhor de Deus está chegando para você. Maria Carmo, que Deus te abençoe. Receba a bênção em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A paz, irmãos.